Veja só o que temos aqui, uma soma vetorial, vetor A mais o vetor B, e resulta em um terceiro vetor. Nesse caso, vamos chamar de vetor C. A partir desses três simples vetores, quero perguntar a você, desafiar você, será que você consegue imaginar uma situação na qual o módulo do vetor C seja exatamente igual ao valor da soma entre os módulos dos vetores A e B? Então, o vetor A, módulo do vetor A mais módulo do vetor B, será que é possível que seja exatamente igual ao vetor C? Use sua imaginação também para imaginar uma outra situação um pouco diferente, na qual o módulo de C seja até mesmo maior do que o valor da soma, né, que a gente citou acima, do valor do módulo de A, mais o módulo do vetor B. Eu sugiro que você pause esse vídeo e tente imaginar essas situações, tente desenhar essas situações, que é mais fácil. Lembrando que módulo representa sempre um número. Módulo, na matemática vetorial, a gente fala que o número a gente chama de escalar. Então, aqui, pura e simplesmente, são números. Já quando a gente fala de vetores, é bom lembrar, estamos falando de elementos geométricos, que tem módulo, né, tem intensidade, tem direção e também sentido. Muito bem. Então, o jeito mais fácil, não sei se você tentou, é a gente desenhar. Vamos desenhar aí o vetor A e desenhar também o vetor B, do jeito que a gente quiser. Vamos fazer esboços aí de A e B. Para fazer a soma vetorial de maneira geométrica, nós podemos transladar tranquilamente um dos vetores, digamos que o vetor B, de modo que a extremidade, o início, a origem do vetor B coincida com a extremidade do vetor A. Você já deve saber isso de outros vídeos, muito bem. E o vetor soma começa na origem de A, vai até, tem extremidade lá junto da extremidade do vetor B. Esse é o vetor soma, vetor C. Então, a soma vetorial de dois vetores, feita aqui de maneira geométrica, sempre forma um triângulo. E triângulo, é bom lembrar, você sempre que você desenhar o triângulo, o maior lado do triângulo, por acaso me parece que é soma vetorial mesmo, o maior lado ele nunca será maior do que a soma dos dois outros lados. Aqui no caso, ele é um pouco maior, me parece, do que o vetor A, mas não chega a ser maior do que a soma. É pouquinha coisa maior só do que o vetor A. Mesmo que você desloque o vetor B, mude aqui sua orientação, digamos, né? Vamos lá, vetor A novamente, e que o vetor B, você tem o vetor B colocado nesta orientação. Vamos representar aqui o vetor B. Nesta orientação, o nosso vetor soma vai estar aqui. Veja que ele agora será um pouco maior ainda. Então, o vetor soma é bem maior que os outros dois vetores, mas não chega a ser maior do que os dois vetores somados. Em nenhum triângulo, você não consegue desenhar um triângulo, pelo menos no plano, que tenha essa característica. Pode tentar à vontade. Então, assim, até agora a gente não conseguiu nem mesmo esse cenário. O que nós conseguimos até agora foi a situação na qual o módulo do vetor soma, do vetor C, seja menor do que a soma, então, a soma que nós sugerimos, soma do módulo do vetor A com o módulo do vetor B. Essa situação é a mais comum, né? Intuitivamente, aqui desenhando, mesmo esboçando assim, desenhos não tão exatos, a gente percebe que essa situação é bem mais comum. A gente pode ter essa situação aqui, veja só, se os dois vetores estiverem na mesma direção. Direção, vale lembrar, é uma reta infinita, ok? Ela vai ao infinito aqui. Imagine o vetor A alinhado nesta direção, e também o vetor B na mesma direção, como sempre, a origem de B aqui na extremidade de A. Vamos lá.
por maior que seja B, maior que seja o vetor A, veja só então, nós temos aqui os dois vetores alinhados, então a soma vetorial geometricamente, o vetor C começa na origem do vetor A e termina na extremidade do vetor B. Então, aqui nesse caso, nós temos essa situação. Finalmente, nós conseguimos, talvez você tivesse imaginado antes de mim, espero que sim, a situação na qual o módulo de C é igual à soma entre o módulo de A e de B. Quando os dois vetores estão perfeitamente alinhados, ou seja, têm a mesma direção e têm o mesmo sentido, porque o vetor B pode ter o sentido oposto. Então, sua origem seria aqui e a extremidade seria aqui, assim, o vetor soma seria talvez o menor vetor desse suposto triângulo. Isso pode acontecer. Esse vetor pode ser menor do que ambos os vetores, qualquer um desses vetores aqui. Isso acontece em triângulos. Então, aqui está mostrado geometricamente que essa situação é possível. Essa aqui é a mais comum de todas, na qual o módulo de C é menor do que a soma, e jamais o módulo de C será maior do que a soma entre os dois vetores. É bom você atentar, então, para os conceitos de direção e sentido, que são muito importantes.